Mas qual empresa que mais paga dividendo, que a gente pode olhar com um olhar um pouco mais clínico ali e falar assim: "Poxa, acho que essa talvez valha a pena". Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Por Dentro do AGF. Muito prazer, eu sou Rodolfo Zotti e hoje eu tenho uma presença aqui ilustre, super bacana, que é a primeira vez até, a gente trabalha já há um tempo, para quem não sabe, juntos, já acho que já vai fazer 4, 5 anos, já do comecinho lá do AGF, mas é a É isso primeira aí. vez que a gente grava junto. E eu estou aqui com ele, Tonico. Tudo bem, Tonicão? Fala, Rods. O Rods que é uma lenda aí do AGF, é o cara que está em todos os cantos, em todos os lugares. É um prazer estar aqui com você e conseguir contribuir aí com a nossa comunidade. Pô, o prazer é meu. O Tonico, para quem não sabe, ele é sócio do AGF e ele é investidor há muito tempo que investe na bolsa de valores, em empresas e tá dando um show. Literalmente, ele tá mandando super bem agora recentemente no Bom Dia com Dividendos. A galera assim aceitou super bem, abraçou super bem. E de verdade, assim, para quem não assistiu ele ainda, na segunda-feira tem às 10 horas da manhã, né, Tonicão? Tem o É Bom isso Dia aí, com das Dividendos. 10 às 11. O que, que você fala lá? Primeiro, para o pessoal saber, para quem não te conhece, Legal. acho que todo mundo já te conhece, mas o que, que você fala no Bom Dia com Dividendos? Legal, Rods, obrigado. Então, o Bom Dia com Dividendos, ele é aquela live que o investidor de longo prazo ele precisa assistir ela toda semana para estar preparado para o que vem aí pela semana. Então, a gente faz um resumão, né? A gente vai indo do macro ali. Pô, o que está acontecendo no mundo de importante para você que é investidor de longo prazo? Quais os impactos disso no Brasil? E, por fim, a gente vai costurando isso até qual o impacto disso na sua carteira previdenciária, né? A gente aqui é investidor de longo prazo. Esses ruídos de curto prazo para a gente não interferem muito no nosso objetivo, mas é importante você estar atento ali, porque eventualmente você vai fazer um aporte maior ou você quer mudar alguma posição ali, então é bacana você fazer isso com esse respaldo. E a gente passa também pela agenda, Rods. Então a gente Legal. mostra ali a agenda, tudo que a gente está olhando, o que, que tem de data de pagamento prevista, previsão de divulgação de resultado, enfim, a gente dá um panorama geral ali para o investidor ficar bem redondinho ali para a semana. E é ótimo também para quem ali às vezes pensa assim, poxa, eu precisava saber da empresa X que eu sou sócio. A gente tem a plataforma que vai te ajudar totalmente. A gente está falando da plataforma do AGF, que ela é super completa. A gente costuma até dizer que é a maior plataforma de investidores do Brasil. Mas o Tonicão, na segunda-feira, ele dá uma aula lá também, falando de algumas empresas específicas e do momento que elas estão. Então eu acho que vale super a pena também você acompanhar lá para você entender exatamente, talvez ele fale da sua empresa ali, dá até para você entrar lá no chat do YouTube, falar, pô, fala da empresa tal, e ele vai fazer um Exato. comentário ali de qual é o momento que a empresa está vivendo, né, Tonicão? É isso aí. A gente também tem a caixinha de perguntas toda segunda-feira no meu Instagram ali, @tunico.dias. Então eu sempre abro de segunda-feira ali. Também você pode fazer perguntas da sua empresa que a gente tenta responder tudo que a gente consegue aí. E é isso. E hoje nós temos um tema que eu acho que é de agrado geral das pessoas, né? Que são as empresas que mais pagam dividendos. A maioria das pessoas, principalmente que está seguindo a estratégia Barça, que acompanha a gente, fica com essa dúvida, né? Poxa, legal, já sei a estratégia, já conheço ali que eu quero ser sócio, eu sou sócio de empresas, mas qual empresa que mais paga dividendo, que a gente pode olhar com um olhar um pouco mais clínico ali e falar assim, poxa, acho que essa talvez valha a pena. Lembrando que não é indicação de compra nem nada, mas sim para você ter um olhar mais a fundo dessa empresa. Talvez seja uma empresa que você nem estava muito de olho, que você nem conhecia, falou, opa, peraí, essa que o Tonico citou aqui, eu não sabia não. Então hoje a gente vai falar sobre essas empresas, né? Vamos lá, vamos mostrar para o pessoal os caminhos para chegar nessa informação, né, Rods? Legal. Estou aqui com a plataforma aberta. Vamos mostrar para o pessoal? Vamos, então, sem mais demoras, vamos para nossa plataforma. Ó, Pessoal, a gente está aqui com o aplicativo do AGF, então, para quem já conhece ou não conhece, enfim, essa é a nossa, é o lugar onde a gente chega no aplicativo, né, Rods? isso. E a gente pode ir direto aqui para esse submenu Empresas, tá?
Então, o que que é esse submenu empresas? É realmente um filtro de todas as empresas da Bolsa, que é diferente desse menu aqui, carteira, que é restrito à sua carteira. Então, quando você clica aqui em empresas, a gente já se depara aqui, né, Rods, com maior Sim. dividend yield. Então, para explicar aí para o pessoal que muitas vezes não é muito familiar com esses termos do mercado financeiro, termos em inglês, né? O que que é o dividend yield? Dividend yield nada mais é do que a soma dos dividendos que foram pagos por essa empresa nos últimos 12 meses dividido pelo valor de mercado dessa empresa, ou seja, ele nos dá ali uma ideia de quanto que essa empresa pagou de dividendo proporcionalmente ao que ela vale hoje, ou seja, se eu compro essa empresa, quantos por cento de dividendo eu deveria esperar receber ao longo dos próximos 12 meses, não é isso, Rods? É isso, perfeito. Já Legal. começou já dando uma aula explicativa. Lembrando também que até o que o Tonico explicou, que às vezes muitas pessoas estão literalmente iniciando. A gente tem ali na parte educacional vários cursos ali, a gente tem vídeo gravado, vale a pena você dar uma assistida para olhar também, porque tem esses cursos diversos que podem te ajudar nesse início ali. Vamos lá, Tonico, Sem desculpa. dúvida, sem dúvida. Imagina, imagina. Então, Rods, que a gente chega aqui, a gente pousou aqui nesse submenu, ele já vai trazer aqui para a gente o ranking do maior dividend yield, né? Então, tem duas coisas que é importante você notar aqui. Primeiro, se está realmente aqui nesse filtro, porque existem depois outros filtros que a gente pode até mostrar. E aqui a gente tem duas possibilidades de olhar. Aqui a gente está olhando pelo dividendo por ação médio, ou seja, a gente está olhando no retrovisor, a gente está olhando as empresas nos últimos 12 meses. E a gente tem um outro menu que, quando eu clico aqui, você vai ver que o ranking muda, Rods, porque a gente está olhando, portanto, o dividendo projetivo, ou seja, a gente não está mais olhando o retrovisor, a gente está olhando o que, que o mercado está esperando que essas empresas pagam de dividendo nos próximos 12 meses, de acordo com o consenso ali de analistas que cobrem essa empresa, tá? Então, esse é um dado super bacana. Você vê que o menu, o ranking, ele muda um pouquinho, mas não mudou tanto assim, né? Então, eu vou voltar aqui para o médio. O médio, a gente sempre fala que é o mais conservador, né? Aquele que a gente olha para trás, a gente olha aqui 6 anos para trás. Então, quando a gente olha para a prática aqui, né? Bradespar, o que ele está me falando? Que a ação custa 17,76 e que, em média, nos últimos 6 anos, ela paga 3,71 por ação, né? Sim. Logo, isso gera um dividend yield médio aqui de 20%, ou seja, se você comprar a ação hoje por R$ 17 e esperar que o dividendo médio dos últimos 6 meses vai ser o mesmo dividendo médio dos próximos anos, ela vai te pagar aí 20%. Vamos ver o que que ele fala para a gente aqui de projetivo, Rods. A gente estava falando ali de 3,71 nos últimos 6 anos, ele já baixou aqui. Ele está falando que não vai pagar 3,71, vai pagar 2,52, o que gera um dividendo projetivo de 15%. E aí, o porquê disso tem muito a ver com a atividade da empresa, né, Rods? Porque eu Sim. acho que uma coisa importante da gente falar, principalmente para quem está iniciando, é que não basta olhar o dividendo por ação dos últimos 6 anos e não basta olhar o dividendo por ação dos próximos anos, né? Obviamente que essas duas coisas são complementares, então é interessante você olhar um e olhar outro, mas principalmente é fundamental você entender o que a empresa faz, né, Rods? A gente sempre fala isso para Exato. os nossos investidores, né? Não sei se você concorda com isso aí que eu estou falando. Claro, claro, não, é isso mesmo. Principalmente porque não adianta só a gente olhar ali e falar assim, não, essa empresa então que eu vou sair, vou comprar e vou ser sócio. Não é bem assim, você precisa analisar uma série de fatores e principalmente se está dentro da sua estratégia, do que você pretende, do que você quer conquistar, se é algo mais a longo prazo, a médio prazo, enfim. Só lembrando que nenhuma dessas empresas você vai ganhar dinheiro do dia para a noite, né? Então, se você está Exato. pensando nisso, esquece, porque não é essa estratégia que a gente prega aqui, né, Tonico? Exatamente, exatamente. Vamos para fins didáticos, voltar aqui na visão de dividendo médio. E o que que ele traz aqui para a gente, né, Rods? Ele traz a Bradespar aqui em primeiro e segundo lugar. O que que muda de uma ação para outra é que uma é ordinária, a outra é preferencial.
tá? E aí tem provavelmente tem, eu preciso olhar mais a fundo, mas pela cotação já me diz aqui que provavelmente, não, nem precisa ir pela cotação, você vai aqui, ó, o dividendo projetivo de uma é diferente de outra, ou seja, provavelmente a 4 ela tem um pagamento maior, provavelmente ali de 10% acima da ordinária, e logo o mercado já precifica isso. Então ele precifica essa ação mais cara do que a outra. Então, para todos os efeitos aqui que não muda muito entre uma e outra, né? Então, também é objeto de estudo, você entender aí qual que é a liquidez, enfim, tem várias coisas que a gente explica aí dentro dos nossos cursos que é interessante você olhar. Depois disso, você tem a Metal Leve, a Metal Leve aí que está no ramo de autopeças, então ela vem pagando aí um bom dividendo também. A Vale, que é uma empresa de mineração, a Vale que extrai minério de ferro, basicamente, né, e vende esse minério de ferro, que é uma commodity, e isso conversa muito ali com a Bradespar, porque a Bradespar ela é uma holding de empresas que, no fim das contas, só tem uma empresa que é a Vale. Então, é uma forma de você se expor à Vale ali também. Então, você vê que a Bradespar pagou mais dividendo do que a Vale, e provavelmente isso tem alguma coisa a ver ali com algum fator temporal, alguma venda de alguma empresa que a Bradespar fez no passado, enfim, tem algumas coisas ali que a gente pode deduzir simplesmente olhando aqui. Aí depois, Rods, eu vou falar das 10 maiores aqui, tá? Você Tá. tem a Unipar, também diferentes classes de ações. Aqui você tem a 3 que é a ordinária, você tem a 5 que é a preferencial classe A, e você tem a 6 que é a preferencial classe B. Isso aqui varia um pouco as preferências que essas ações têm. Vale a pena você depois olhar o estatuto da empresa para entender. Mas geralmente para nós aqui de longo prazo não muda muito. A gente sempre vai na que tem maior liquidez, até para depois a gente poder alugar essas ações, enfim, tem alguns detalhes. Depois a gente tem a Comgás, que está no setor de gás, né? Obviamente, distribuição de gás aí, principalmente no estado de São Paulo. E a gente tem a nossa querida Taesa aqui, que é uma das mais investidas aí pelo nosso público, tá, Rods? Então, Legal. esse é o ranking hoje, é o ranking cru, né, das ações, mas para você que está começando, Rods, para o investidor iniciante, eu faria um filtro muito importante aqui que eu não sei se você vai saber do que eu estou falando aqui. Sabe o que eu vou fazer aqui? Do Best, será? Não. Exatamente, exatamente. Então você vem aqui, tem um filtro, tem um filtros aqui, né? E você Sim, pode vir em setores e selecionar somente os setores best, que é exato. o coração da nossa estratégia, né, Rods? É o que a gente Exato. fala para a pessoa. Se você vai começar a carteira do zero, você não está se sentindo ainda 100% à vontade, vá nesses setores aqui, porque para o investidor iniciante, para o intermediário e para o avançado, tem que ter esse setor, pelo menos alguns desses setores aqui na sua carteira, não é isso? Exato, exato. Teoricamente é o mais seguro que a gente diz, né? É isso Lembrando aí. que não lembrando só para todos que não é uma indicação de compra, não é que a gente está falando, ó, essas empresas aqui pode comprar à vontade e tudo mais, mas sim a gente está expondo que essas empresas atualmente elas estão com bom pagamentos de dividendos ali e que agora o Tonico ele fez esse filtro ali, são empresas que teoricamente a gente confia mais por estarem em setores confiáveis, que são setores perenes, que a gente costuma dizer que a gente denomina como best, né? É isso aí, Rods. E assim, nenhuma análise simples geralmente leva a uma boa decisão de investimento, né? Você tem que se aprofundar. Então, isso aqui é um dos recursos, né, Rods, que a gente provê aí dentro da plataforma para você estudar. Então, no fim das contas, você tem que estudar, você tem que ir a fundo. Se possível, leia os documentos oficiais da empresa. Se possível, acompanhe o call de resultados. Tá sempre entra no site de RI da empresa, se aprofunda, porque quando eu olho esse ranking, mesmo colocando o best no filtro ali, tem um monte de coisa que deixa meu cabelo em pé aqui, que eu não montaria uma carteira com essas 10 empresas, né? Sim. Então, isso você vai pegando com o tempo. Lá no Bom Dia com Dividendos a gente detalha um pouquinho mais disso, mas a gente chega aqui num ranking totalmente diferente. Tem algumas coisas comuns do que a gente estava falando, apareceram outras coisas aqui, por exemplo, Bradesco, Santander. Então, tem várias coisas bacanas aqui para você estudar. E aí, quando a Então, gente muda aqui, pode não, falar, desculpa, Rods. eu ia até falar.
Teoricamente, então, essas são as empresas que mais têm pago dividendos nesses últimos dias aí, nesses últimos tempos, digamos assim, né? Exatamente. Essas são as empresas que nos últimos tempos, nos últimos 6 anos, né, têm pagado um bom dividendo aí. E aí, quando você Não, muda para o projetivo, Rod, só voltando aqui, você tem um sim. ranking já um pouco diferente, né? Então, entre o consenso dos analistas aqui, o Banco do Brasil deve pagar 2,78 no próximo ano de dividendos aí, o BB Seguridade, que está no setor de seguros, pagando 3,96, e veja que nenhuma ali está com um dividend yield de projetivo acima de 10%. E aí você vai falar, poxa, mas a renda fixa está dando 15% ao ano, né? Por que eu vou investir numa empresa que dá 9, 10% ao ano de dividendo? Então, uma coisa que é importante falar também, Rods, que quando você olha um Banco do Brasil pagando quase 10% aqui de dividendo, isso não significa que é a rentabilidade que você vai ter dentro da sua ação, tá? Por Uhum. quê? Porque o dividendo, que é esse 2,78 aqui, ele é uma parte do lucro do banco. Então, para você que é empresário, para você que minimamente entende aí de lógica de empresa, quando você tem uma empresa e que você tem a venda desse produto, você tem o custo para entregar esse produto, você tem despesas, no fim das contas o que sobra ali é o lucro, né? E o banco não é diferente. O banco ele empresta dinheiro, ele tem ali eventualmente alguém que não paga, ele tem o custo das agências. No fim das contas ali, o Banco do Brasil ele gera um lucro para os seus acionistas, tá? Só que esse dividendo é uma parcela desse lucro. Ele geralmente ele distribui, vai de 0 a 100% do lucro. No caso do Banco do Brasil, ele está distribuindo 40% do lucro dele. O que quer dizer isso? Que 40% do lucro do Banco do Brasil, que está sendo pago em dividendos, dá uma rentabilidade no seu investimento, só os dividendos, de 9,84, de 10%, né? Os outros 60% do lucro do Banco do Brasil, o Banco do Brasil está fazendo o seguinte: pô, peraí, deixa eu pegar esse lucro, eu não vou distribuir agora para os acionistas, porque eu vou fazer esse lucro me ajudar a crescer esse negócio para no futuro eu pagar um dividendo ainda maior para esse acionistas, tá? Então, é assim que você tem que começar a olhar as empresas. Você abre um pouco mais o seu leque ali para entender, para buscar analisar aí qual que é o melhor investimento, Rod. Muito bem. Só para a gente finalizar, então, Tonicão, quais são as empresas, só para a gente passar rapidinho aqui, quais são as empresas que a gente pode ter um olhar mais ali ativo em cima delas, que estão pagando os melhores dividendos dentro dos setores best? Legal, Rod. Eu acho que elas estão aqui na nossa frente, tá? Então, o dividendo projetivo, ele dá para a gente uma visão talvez mais apurada do que é uma boa empresa, né? E por que eu digo isso? Porque tem os analistas olhando isso, então isso aqui é um consenso. Então, quando a gente olha esse ranking aqui, para mim, eu fico muito mais confortável hoje olhando esse ranking do que olhando aquele ranking médio que tem muita commodity, tem muita coisa cíclica. Então aqui a gente está olhando o quê? Um Banco do Brasil ali em primeiro lugar, depois em segundo lugar a BB Seguridade, que faz parte do grupo Banco do Brasil, mas são empresas que têm capital aberto na bolsa de forma independente. Você tem um Bradesco ali em terceiro lugar, um Itaú, que é um excelente banco também em quarto lugar. Você tem a TIM, que é uma empresa de telecomunicações também surpreendendo aqui no dividendo projetivo. Você tem a Itaúsa, que é a holding, né, que detém uma participação relevante no Itaú Unibanco. Ela tem outros negócios, mas o Banco Itaú ali dentro é um fator que pesa bastante. Você tem também, de novo, no setor de telecomunicação, a Vivo. Depois você tem um banco chamado Banrisul, que é um banco regional lá do Rio Grande do Sul, também pagando um bom dividendo aí acima de 8%. Você tem o Bradesco, ações preferenciais em nono lugar. E por fim, o Banco ABC em décimo lugar aí. Lembrando, isso aqui não é uma recomendação, vale você estudar cada uma delas. Tonicão, sensacional. Assim, deu uma aula, literalmente. Eu acho que assim ficou muito claro para as pessoas ali o que você explicou e até para elas poderem ter um senso ali de quais empresas que atualmente estão ali em destaque, podemos dizer assim, né? E quais empresas que merecem uma atenção maior ali. Lembrando que isso pode estar sempre alterando, né? Não é cravado em pedra aqui que essas empresas vão continuar nesse
topo de lista ali, pode ser que no próximo mês, a próxima semana já altere isso, mas neste exato momento a gente está gravando esse vídeo aqui em março, finalzinho de março, então essas são as empresas que a gente pode olhar com mais carinho ali, né, Tonicão? Sem dúvida, Rods. Aproveite essas ferramentas que o EGF tem aí, porque essa é uma das muitas ferramentas que vai te ajudar a tomar a melhor decisão, né? Eu sou favorável de você sempre ser muito cauteloso, né? Não ir a gente brinca na orelhada aqui só porque a gente falou, ir lá e investir. Então, é muito importante você, pô, investir na sua formação, fazer os cursos gratuitos aí que a gente tem na plataforma, que são brilhantemente aí ministrados pelo Rodolfo. Tem os cursos pagos também, que são assim o melhor investimento que você pode fazer na sua carreira de investidor. Para você aí tomar a sua decisão, afinal isso é uma decisão de longo prazo, tem a ver com o futuro da sua família, então qualquer cuidado é pouco e qualquer investimento é muito baixo perto do retorno que você vai ter aí, principalmente no seu conhecimento. Show, sensacional. Tonicão, sucesso para você, obrigado novamente aí. Assim, espero te ver mais vezes, tá super convidado aqui, casa aberta totalmente para você sempre passar sua experiência e a sua visão de mercado, que é muito importante aí para nós, viu? Obrigado, viu, Tonicão? Obrigado você, Rods, é um prazer estar aqui com você. Um abraço. Valeu! E é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá aquele like, compartilha com as pessoas e nos vemos no próximo vídeo, hein? Grande abraço e até a próxima!